E hoje tem Flamengo, nós vamos aqui analisar nesse momento as últimas informações do Flamengo. Tem mudanças na escalação do Mengão. No gol, por exemplo, o Matheus Cunha pode ser titular. Será que ele vai sair bem no gol do Flamengo? Que inclusive o Flamengo pode receber o goleiro Rossi de forma antecipada. Exatamente, isso pode acontecer no Flamengo. Inclusive o técnico Sampaoli pediu para a diretoria um goleiro que jogasse com os pés. E o Rossi tem essa característica. Nós vamos analisar nesse momento a possível escalação do Mengão. Eu gostaria que você chegasse deixando seu like. Seu like é importante. Inclusive, vamos fazer o seguinte. Vamos bater uma meta de 1000 likes para esse vídeo. Quero ver a força da torcida do Flamengo. E se você não é inscrito no canal, olha só que dado importante. Quase 60% das pessoas que assistem os vídeos aqui no canal ainda não são inscritas. Se você é flamenguista de verdade, meu amigo, por que você não está inscrito no canal Meu Mengão React? Porque aqui é notícia e informação do Flamengo para vocês. Só se você não é flamenguista, aí sua inscrição não é importante. Mas se você torce pro nosso Mengão, meu amigo, você tem que estar inscrito aqui no nosso canal, tá certo? Vamos pro vídeo de hoje antes que... E Goiás. O Flamengo ganhou o primeiro jogo, Coritiba, foi 3-0? 3-0. 3-0, depois só derrota. Perdeu do Inter, perdeu do Botafogo e ganhou perdeu na do Libertadores. Atlético Paranaense. 3 jogos no Brasileiro, 3 jogos, 3 derrotas depois daquela estreia com vitória contra o Coritiba. Hoje tem Flamengo e Goiás. E a gente tem uma tela, é isso? A última vez que o Flamengo esteve no Z4, na zona do rebaixamento. Semana que vem tem Copa do Brasil já, né? Sim. Clássico. Será que pode ser um bom prenúncio? Olha essa tela. Olha aí. A última vez que o Flamengo ocupou a zona de rebaixamento foi após o fim da 4ª rodada do Brasileiro de 2020. Nesse Brasileiro, o Flamengo foi campeão brasileiro com o Rogério Ceni. O técnico na época era o Domenech Torren, no início, né, daquele Brasileiro. Tinha 4 pontos com uma vitória, um empate e 2 derrotas. Então, naquela época, ele tinha mais pontos do que agora. Agora tem 3. Um ponto a mais. Um empatezinho ali. Foi campeão com 1 ponto a mais que o vice, que foi o Internacional, aquele último jogo contra o Corinthians. A bola do Edenilson. O Colorado até hoje fala 30 centímetros mais tristes da minha vida. E em 2023, agora, ele tem 3 pontos com uma vitória, nenhum empate e 3 derrotas, são aquelas que eu falei agora há pouco. Internacional, Botafogo e Atlético Paranaense. O Gabigol está suspenso, levou o terceiro cartão amarelo. Isso. E o Pedro deve voltar ao time, não é isso? O Viola me lembrou que o Pedro está treinando. Sim. E parece que superou a contusão no tornozelo. Talvez até um pouquinho apressado pela ausência do Gabigol necessidade. também, né? Na necessidade. Porque se a gente for olhar jogador centroavante como referência diária, são os dois, né? O Gabi com característica diferente de sair mais, mas são os dois. E aí a necessidade de você fazer o cara recuperar um pouco mais, ser mais intenso o tratamento para ele voltar. Agora, há uma pressão muito grande de que o volume do jogo do Flamengo se resulte em vitória. Porque volume tem tido. Né? Tem tido oportunidades. As coisas não estão acontecendo, mas tem tido oportunidades. Olha o Pedro aí, ó. O que chama a atenção, assim, primeiro que é uma situação, obviamente, momentânea, essa do Flamengo na zona de rebaixamento. Não é um negócio que não é nem a médio prazo, a curtíssimo prazo o time não vai estar aí. Mas chama a atenção que no jogo da 5ª rodada o Flamengo receba o Goiás do Maracanã com o Flamengo entre os 4 piores. Claro que é um retrato muito pequeno, tem 34 rodadas para acontecer do Brasileirão ainda, mas não deixa de ser um começo surpreendente, né? Surpreendente e negativo para o Flamengo, mas estou com a Nath. Me parece que a gente tem visto um norte para o time, mesmo com alguma dificuldade. A gente pode pontuar que nem todos os jogos com o São Paulo foram jogos tão dominantes assim. Contra o Racing não foi, pela situação de ter ficado com um atleta a mais, ter sofrido empate como sofreu. Mas me parece, Abel, que essa situação é uma situação voltada muito mais à confiança do time que vai ficando abalada. Do time, às vezes, jogar melhor ou finalizar muito e perder o jogo. Né? Do time chutar 20 vezes, sofrer 5, 6 arremates e perde por 2-1, perde por 3-2, perde... Então, isso vai mexendo com a confiança. Isso sempre deixa todo mundo em dúvida. Será que esse é o caminho certo para seguir? Será que o São Paulo não tem de repensar algumas coisas? Será que alguns jogadores já não respondem mais como poderiam responder? Eu acho que tudo isso vai se dissolver com os jogos com vitórias. Não vai se dissolver apenas com boas atuações se o time não vencer. E é uma continuidade, isso que você acaba de relatar, é uma continuidade, porque com o Vitor Pereira, o Flamengo cansou de perder. Muitas vezes jogando mal. Sim. A maior parte delas. A maior parte delas, mas perdeu títulos, Sim. Perdeu jogos. Aí chega um novo técnico, o que se espera? A gente sabe que não é de um dia para a noite, mas o que o torcedor, agora vai mudar tudo. Olha o elenco que tem. Agora nós vamos começar a ganhar jogos. Né, professor? E não é o que acontece. Não tem acontecido. Mas pelo menos o time está dando sinais de vida. Assim, intensidade no jogo.
criando. Eu acho que está perdendo o gás. Essa coisa, além de perder o ânimo Físico. durante a partida, perde também o fôlego. Durante os jogos, o Flamengo tem uma intensidade muito forte no começo, não consegue abrir um resultado confortável. Foi assim contra o Racing, foi assim contra o Atlético Paranaense. Contra o Inter, não. Contra o Inter estava vivo no jogo até tomar o segundo gol nos acréscimos. Tinha mandado uma bola na trave nos acréscimos também. Mas nos outros jogos, a questão física pesou muito. Então vai diluindo não só o ânimo, né, de quem não faz o resultado, como também o fôlego. É uma coisa que o Flamengo tem que tratar. E no Flamengo tudo reverbera muito. Faz quanto tempo que se fala dessa questão física do Flamengo? Um Antes do Vitor Pereira, na época do Renato, já se falava disso. Verdade. Aliás, o Flamengo chegou à final da Libertadores contra o Palmeiras, lembra como? Arrascaeta se recuperando. Esgotado. Felipe Luiz se machuca no começo do jogo. Muita gente falando, porque os jogadores, alguns se lesionaram durante a temporada, outros convocados para a seleção, o Renato reclamava disso. O Flamengo chegou, perdeu aquela final do Palmeiras. Então, naquela época já se falava disso. Verdade, mas esse ano tem esse mau planejamento terrível de começo de ano, né? Foi tudo errado. Os 2 meses de férias para jogador, a troca que a gente já cansou de criticar aqui, o Prato fica bravo quando a gente lembra, até porque o Dorival está empregado agora. Dorival agora está empregado. Eu não vou tocar nesse assunto, mas vamos a burrice e foi. Mas pode, né, Abel? Porque esses dias ele... Hoje foi terça? Não. Foi ontem, professor, ele citou aí. Ele voltou. Ele citou, ele próprio citou, professor. Até ele citou. O Dorival está no São Paulo, prof. Tem que falar agora, é o Sampaoli, o técnico do Flamengo. Você há de convir que foi uma das maiores burrices da história do futebol. Eu não diria só brasileiro, eu diria mundial. Você procurar no mundo alguém que mandou embora um técnico que ganhou duas das principais competições. Mais rentável. Em nome de um futebol mais bonitinho, olha... Lembrando que o Santos, goleiro Santos, ainda é dúvida, teve aquela lesão no jogo com o Atlético Paranaense, caso ele não jogue, entra o Matheus Cunha. Essa pressão, a reclamação, cornetagem, críticas de parte da torcida, ou da maioria da torcida rubro-negra, eu diria, eles têm razão? Eu acho muito barulho. Para o goleiro Santos? Eles têm razão. O Santos não. Não, achei que era da tô falando do goleiro, do goleiro Santos. As críticas ao Santos vêm de antes, né? O São Paulo tem uma fama de perseguidor de goleiro que não sai com o pé, né? Vídeo Vanderlei lá no Santos, tem toda essa história. Mas o caso do Santos é pré-São Paulo. Já tinha uma lupa em cima do Santos, na minha opinião, exagerada. Eu acho o Santos um bom goleiro. Também. Agora é um goleiro também tem isso. Ele é um goleiro frio, calmo, mas ele precisa de tranquilidade. Se ele não tiver com a cabeça boa, no jogo contra o Atlético... Precisa de tranquilidade e veio jogar no Flamengo? Não, mas tranquilidade, o mínimo de tranquilidade. O goleiro também. Né? Mas, professor... Não é moleza. Mas verdade, foi campeão ano passado. Mas você falou, professor, que ele é um bom goleiro. Bom goleiro. Na minha visão, um time como o Flamengo, que tem o poder de investimento que tem, o elenco dos 10 ali de linha... Tem que ter um goleiro extraordinário. Melhor que ele? Melhor que ele. Eu acho que ele está num nível de primeira linha no Brasil. Mas quando as coisas mudam muito rápido no Brasil e no futebol. Quando ele chegou, eu vi todo mundo dizendo, já nos primeiros jogos, o Flamengo arrumou o seu problema. Ele, na verdade, demorou para virar titular, porque o técnico, acho que era o Paulo Souza, e o Paulo Souza, no início, ainda colocava um jogo sim, jogo não, tal. Bom, depois ele virou titular. Ajudou o Flamengo a ganhar títulos. E o que eu me lembro, que todo mundo dizia era, solucionou o problema do Flamengo. Não tem mais problema, Diego Alves não está mais aqui, não tem isso, não tem aquilo. O Hugo, que de vez em quando falhava, a torcida cornetava, tudo solucionado. Aí ele falha 2, 3 jogos, não serve mais. Será que falha? Estou dizendo que você está dizendo isso. Estou dizendo que... Não, ele é um bom goleiro, eu entendo que ele é um bom goleiro. Não estou falando que ele é goleiro para ser descartado, não é isso. Eu só acho que o Flamengo merecia Porque a gente você fala muito isso também, Abel, de que o time vencedor começa com um goleiro extraordinário lá atrás. Não, eu falo isso mesmo. É verdade. É verdade. E aí, quando você tem um elenco do tamanho que o Flamengo tem, principalmente tem que ser milagreiro, nomes, eu falo. Ele tem que ter fazer também... milagre. O time que quer ser campeão, normalmente ele tem um goleiro que faz milagre. Ele tem um Cássio, ele tem um Vitor no Atlético Mineiro, ele tem um Marcos
no Palmeiras na época, ele tem o Everton do Palmeiras. O Fábio, que saiu tem do Fábio Cruzeiro, Costa na época no Santos. O Fluminense, ele faz milagres em partidas. E tem um Courtois. Mas o Fábio tem 40 anos de milagres, né? Ele também tem falhas. Ele perdeu um campeonato mineiro voltando de costa pro gol. Claro que tem. Eu acho que o Santos é um muito bom goleiro. Bom goleiro fui eu. Bonzinho. Muito bom. O jogo, por exemplo, o jogo de domingo foi uma falha dele de posicionamento. Ele abriu o gol pro Vitor Roque fazer o gol. Por intranquilidade. O jogo contra o Racing, ele foi cornetado. Ali eu não vi uma grande falha. O cara cobrou uma... Não me lembro qual é o nome do jogador, lembra? Oroz. Me falaram aqui. Oroz. Ele fez uma cobrança de falta antológica no ângulo. E mesmo que ele pulasse, ele não ia pegar. Não deu tempo dele pular. Abel, ali eu não vi falha. Tá? Minha opinião, eu não vi falha. Se você quiser... Ele foi cornetado por esse lance. Você encontra defeito em tudo. Ainda mais se o time não está vencendo. Você começa a achar que o goleiro é problema, o zagueiro já não é grande coisa, o atacante que é muito bom, que todo mundo queria, já não serve mais para você. A gente tem que sempre pontuar quando fala do Flamengo, que às vezes me parece que é minimizado isso, que sempre tem um adversário do outro lado. Sim. O adversário do outro lado pode não ter os jogadores que o Flamengo tem, mas ele vai se preparar para enfrentar o Flamengo, ele pode jogar de maneira diferente para travar o Flamengo. Você pularia, professor? Eu pularia porque eu sou político. Eu sabia que eu não ia chegar. Mas não é falha do Santos? Não é que houve falha, ele não ia pegar. Mas, além de não pular, ele dá um susto para trás. Aí pronto. Aí as redes sociais caem de pau. Você gosta de goleiro saltador, é isso? Eu saltaria politicamente. Politicamente. Eu saltaria e ainda faria... Isso explica muita coisa. O pessoal percebeu o esforço. Mas a gente pode citar o jogo da Supercopa. Para mim é mais falha contra o Palmeiras. Aquele gol no final que dá a vitória. Ele tira a mão. Ele tira a mão. O goleiro não pode tirar a mão. E ali ele tirou o corpo. Ali ele tirou o corpo. Mas eu vejo que dificilmente ele pegaria. Com a bola entrando no ângulo ali. Então, assim, ele tem de fato algumas coisas e o clássico realmente ele errou. E aí é uma questão técnica. Foi um erro técnico dele. No domingo, contra o Atlético Paranaense. Contra o Atlético Paranaense. Foi um erro técnico. Mas talvez por ele jogar adiantado tenha dado a ele... Foi um erro técnico dele. Por mais que ele jogue adiantado, e ali era um... Ele estava sem noção de onde ele estava. Então, ele foi essa impressão que eu tive. Mas aí é um erro técnico. É um erro. Ele tem que o problema dele é a área dele. Claro. Talvez induzido por uma preocupação de saber que o técnico gosta do cara que participe do jogo, que se coloque diferente. Então, mas naquele lance o time estava sendo contra-atacado. Ali o Sampaoli não exigiria dele essa proatividade. Mas então, o cara já está preocupado. Chegamos à conclusão que o Santos deve continuar, caso esteja recuperado. Eu não trocaria. Tem que continuar como goleiro do Flamengo. Tem um goleiro contratado, que vai chegar em julho. O Rossi. Não, mas estou dizendo agora, enquanto o Rossi não chega. E também não é um especialista de sair com o pé, não. Sai um pouco mais que o Santos, mas... Porque para muita gente, ou para torcedores do Flamengo, já acham que tem que sair, que não serve e que coloca o Matheus Cunha aí. Não. Eu acho que ainda não é o caso. Também acho. Também não. Não está comprometendo assim. Falhou. Contra o Atlético Paranaense, falhou. O time tem tanta coisa para resolver antes disso. Teve um outro jogo que ele deu um susto. Foi contra o Botafogo? Foi contra o Botafogo. Que ele deu uma saída. Ele erra o passe. E o Tiquinho Soares quase fez o gol do meio de campo, não foi isso? Isso. Ali a torcida ficou brava também. Mas aí, é o que eu te digo, você contrata o Sampaoli gosta que o goleiro jogue lá adiantado. Vai sair com o pé. Vai correr risco, amigo. Ou então não traz o Sampaoli. Eu estou errado. Não, é isso mesmo. Mas eu estou com o prof. Eu acho que a gente tem de parar para pensar em relação, primeiro, à condição física do time, para fazer o que o técnico gosta, que é um jogo de muito roubo de bola à frente, de exigência física do time. O time tem condição de fazer isso o tempo todo? O time, quando diminui o ritmo ou sente o ritmo do jogo, a queda não está sendo muito brusca? O que está faltando para acertar as finalizações, talvez de uma maneira um pouco mais... com mais capricho? O jogador tem. A não ser que a gente chega à conclusão que esse grupo do Flamengo, expirou o prazo de validade, é um grupo que agora ninguém mais joga mais tudo isso que pode jogar. Eu acho que esse grupo tem muito que jogar ainda. A gente pode pontuar um jogador ou outro que não tem mais o mesmo nível. Às vezes, é que você até a maneira que o Sampaoli gosta de trabalhar, de mudar muito o time de um jogo para outro. Não se acostume nem espere o mesmo time do domingo e da quarta-feira. Ele não trabalha assim. O técnico trabalha dessa maneira. Em cima do que você falou, é que você não estava aqui no outro dia, não lembro se foi ontem ou anteontem. Que essa senhorita que está ao seu lado, Natália Ferrão, e o Fernando Campos, que estava sentado onde você está... Popular Donan. Exato. Disseram que o Flamengo precisa contratar um monte de gente. Não, senhor. Um monte de gente não, senhor. Tem que contratar, a senhorita falou dois. Senhor, essa comanda... Você falou lateral direita e meio campo. E o volante. Aí eu perguntei... Lateral direito e um volante, é muita gente? 2.
Lateral direito. Aí eu argumentei. 11, Lateral direito, eu falei assim, peraí, tem 3. Tem Varela, Quem funcionou? Mateuzinho, Wesley. Certo. Não. O Varela não joga nada, disseram eles. Certo. O Mateuzinho Machucado. ataca muito, não, ataca muito, não defende. O Wesley é muito garoto ainda. O Wesley tá cru. Ele tá verdinho. O Wesley tá cru, não tá maduro. A gente vai ter que Aí eu começar a pergunto. chamar o VAR aqui, porque o Abel, ele gosta de botar Aí coisa não, que a gente peraí. fala. Vocês não falaram que o Wesley tá cru? Não, o Wesley a gente falou que tá cru. Não. Tá, então eu vou fazer uma pergunta. O Pedro do Corinthians, o Biro do Corinthians, o Matheus do Corinthians, o Ângelo dos Santos, o Marcos Leonardo dos Santos, o Danilo, Patrick de Paula, o Gabriel Menino, lá em 2020, campeões da Libertadores, todos esses estavam maduros. Não. Que O diferença. Wesley não pode jogar no Flamengo, tá cru. Ninguém porque falou que fez ele um não jogo pode. ruim. Ninguém falou que ele não pode jogar, tem que Abel. contratar Não, outro. Ninguém falou que ele não pode jogar. Então, a gente diga. falou que o Varela, até agora, não se mostrou um jogador que tem expectativa de jogar mais. Na carreira dele, ele nunca fez isso. Não fez. Na carreira dele, dificilmente você vai achar uma temporada em que ele tenha jogado muitas. E no Flamengo ele já demonstrou Por que o Flamengo não contratou consegue. ele? Aí é um problema de quem Não é o cara do eu não sei apoio, responder. né? Não é o cara do Tá, apoio. O continua. Mateuzinho, Natália Ferrão. defensivamente, esquece. É um jogador que vai ajudar no corredor, mas esquece. Peraí, E não o pode Wesley- melhorar? E o Wesley Não pode melhorar? vai melhorar? Já tentou. O Abel Quantas Ferreira melhorou um monte de oportunidades? gente no Palmeiras. É o Mas que eu aí você gosto quer mais. pegar um exemplo Não, vários e colocar como um contexto Não, desculpa, dá. vários exemplos. Marcos Mas a gente Rocha tá não falando- servia, não. Mike não servia, Zé Rafael não servia, Você quer trazer Boni não exemplos servia. É que mentira não minha? cabem. Mas você quer É trazer mentira exemplos minha? que não É cabem. verdade. Rafael Veiga não servia. Não. Isso que eu tô falando, Você não dá quer pra trazer- desistir mas do você- jogador. Não tô falando de desistir, Abel. Eu tô falando que o que tem hoje não responde ao que o treinador precisa. O Flamengo precisa de um lateral direito e um volante. Ponto. Eu Não vai acho que precisar de um time inteiro. Tem time aí que precisa de um time inteiro. Nem me fale disso. Não, precisa de um lateral para pôr entre os 11. Pra pôr entre é os verdade, 11. para pôr entre os 11. E o volante até acho que é mais para elenco. Mas o pra lateral compor. hoje tem que ter um cara ali para entrar entre os 11. Eu, desses todos, eu escolheria o Mateuzinho e arranjaria um jeito do time jogar com o Mateuzinho sabendo que ele mais vai do que fica. Pô, mais do que o Rodinei, que só ia. Sim. E o time Exato. jogava. Sim. O cara que só ia, por que não Mas pode quem que jogar você com o tinha no meio de Mateuzinho? campo Né? pra recompor? Então, aí precisa É a compensação. mexer nas outras valências lá. Pois é. Eu acho que precisa de um reforço para o time e a lateral direita. E para o elenco também um volante. O que é pouco, vai. Tem gente aí precisando de 22 Mas reforços. nem me fale isso aí. 22? Vocês Não. ficar fazendo Você isso. quer comentar isso? Não, Prats? pode seguir. Acho Temos que tá uma bem tela colocado. com os gols sofridos pelo Flamengo. O Flamengo de Mateuzinho, de Varela, de Wesley. Flamengo de Vidal, Flamengo de Thiago Maia, o Flamengo de Gerson. Esse é o Flamengo que tem sofrido muitos gols pro São Nove Paulo. Olha aí, É. Natália. Fez 8, mas tomou... Números Natália defensivos do Flamengo nos 6 jogos de São Paulo. 6 jogos? Levou Já? 10 gols. Sofreu gol em 83% dos jogos, Natália. Ih, agora eu quero ver a Nath falar. Vai, Acho Nath, que não vai. serão só 2 Falou reforços, que o homem não, ia chegar, Natália. A Paquita- São Paulo acho que quer um 7. A Paquita Rubro-Negra me mandou mensagem Opa, aqui, Que né? perigo, hein? Que o Rossi pode ter a chegada antecipada, Antecipada, é. ao Flamengo. Esse é um Então, desejo dela também, inclusive. é um desejo da dela própria também. Paquita, Eu queria claro. saber dela. Ela deve estar cornetando se o ela, Santos. Se ela puder me mandar mensagem aqui a respeito do que ela acha do Santos, eu vou ficar... Pegador de pênalti, eu Rossi. quero saber vou o é ficar importante. contente. Eu quero Agora, saber o que vocês acham da defesa que levou 10 gols. Mas aí, esse é um em 6 problema. jogos. Esse é um problema crônico já de outras temporadas. Ué, mas o São Paulo ele tem que resolver isso. E com o Dorival ali no final da temporada também já tava, né? Peraí. A coisa já tava. Peraí, ficando agora eu vou imitar o complicada. Prates, viu, Natália? Que perigo. O Dorival já passou. Não, mas a gente tá citando Quem um tem, problema quem tem crônico. que acertar a defesa Você agora... falando isso? É coisa surpreendente. O técnico agora, viu, Prates? Vai acabar isso. É o Sampaoli. Tá vendo, Ele Prato? tem que Você resolver. fica com esse papite de Dorival aí. Ô, Prates, avisa pra ele que quando o São Paulo chega, ele chega com terra arrasada, sem semente nenhuma plantada. Pelo contrário, as árvores que tinha foram desmatadas. Foi desmatado o Flamengo. Ele chega com um time pra dar uma identidade de jogo. Esculhambado? O time tá esculhambado? Tava Como esculhambadíssimo. diria Mano Menezes? E vamos combinar que defesa não é bem a especialidade do São Paulo. Exatamente. Né? Não é assim, claro que ele sabe. Eu vejo mais futuro na marcação lá na frente, que ele A gosta. pressão. isso. Né? Que era Tá muito também. por aí. Que de resto era a defesa do time do Jesus também. Mas deixa eu O só- Jesus E aí vai defendia e assim. aí vai Professor, passar deixa eu pela só te condição lembrar. física, né? Às vezes a bola vai chegar lá, perto do gol do Flamengo. Tem que Então, fazer alguma coisa. mas se chegar menos vezes, por exemplo, desses gols aí tomou 2 contra o Maringá. Fez 8.
Não, aí tudo bem. Pô. Se valer na frente. Nem sempre dá para contar com isso, né? Mas quando der, eu não acredito que... Se quisesse arrumar da defesa para frente, você chamava o Mano Menezes, não chamava o Sampaoli. Né? Não, mas está empregado, diria Prats, está empregado, técnico do Inter. Bem empregado, prof. E no Flamengo também não deixou saudade o Mano, não. Tem a história de que não entendiam o que ele falava. Vocês estão enrolando aqui. Ai, meu Deus do céu. Eu não quero saber de enrolação no F360. O que você quer saber especificamente? Eu quero saber Põe o dedo na ferida. Eu quero saber o que tem que fazer para parar de tomar gol. Que a Natália lembrou bem, desde a época do Vitor Pereira, aliás, desde a época do Renato Gaúcho, se reclamava da defesa do Flamengo. Ele falou na coletiva, a defesa não é só a zaga, não é só o volante protegendo a zaga, a defesa começa lá na frente. Obrigado, esse Flamengo tem, inclusive, já fez isso na vida. Tudo bem que era todo mundo 4 anos mais novo. Mas tem que trocar peça, tem que jogar com 3 zagueiros, mas aí tem que contratar um volante, como a Natália falou. Não tem que fazer isso. Ou vai ficar tomando um monte de gol todo jogo? Não passa só por 3 zagueiros, mas passa muito pela condição física. A resposta dessa deficiência defensiva do Flamengo passa pela condição física também. Além da peça que a gente fala, que era o motor defensivo e de apoio ofensivo, que era o João Gomes. Você perde muito. Só que a parte física hoje desses atletas, de fazer essa pressão e aguentar durante a maior parte do tempo, não está acontecendo. Já há quantos técnicos isso aí? O Dorival foi a exceção. Foi quem mais estabilizou isso aí. Essa história tinha com o Renato Gaúcho, começou com o Domi, primeiro de todos. Paulo Souza. O Ceni também não foi campeão brasileiro, mas também não conseguiu resolver isso do jeito que queria. Paulo Souza, Ceni colocou o William Arão de zagueiro, lembra? Tentou algo diferente. Não é? Mas eu acho que não passa por aí. Eu acho que é mais a questão de postura dos jogadores lá na frente mesmo. Então esse daí, nação, essas foram as últimas informações do Flamengo. Vamos ver como o Mengão vai jogar contra o Goiás. O Flamengo precisa da vitória para poder sair da zona do rebaixamento, que ali não é lugar para o Flamengo estar. Vamos ver o que vai acontecer. Já coloca o seu palpite nos comentários, escreva aí o seu palpite, a sua opinião sobre a escalação do Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer nessa partida. Deixe seu like, se inscreva no canal e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.